Olá, amigos. Meu nome é André Zanotti, sou advogado, professor universitário e apresentador do programa Solução. Hoje nós vamos tratar aqui do assunto direito do consumidor. Final de ano, férias, viagens, ou seja, há uma série de questões que envolvem o consumidor e que são interessantes que a gente saiba antes de a gente programar as nossas compras ou as nossas viagens. Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos e que têm grande conhecimento na área. A doutora Daniela Dias Batista, ela é advogada, professora universitária, mestrando em Direito e já foi coordenadora do PROCON. Estou aqui também com o Walter Meia, ele é coordenador do PROCON, administrador, advogado, e eu gostaria, então, de dar os meus cumprimentos. Doutora Daniela, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, André, o prazer é todo meu. Parabéns pela casa nova, parabéns pela equipe, e é um prazer participar. Obrigado. Walter, grande abraço. É um prazer estar aqui, tentando solucionar e dar continuidade a esse trabalho que parece ser bastante interessante. Legal. Como dito, hoje falaremos sobre direito do consumidor. Se você quiser dar a sua opinião, se você quiser participar, se tem aquela dúvida que você queira tirar, nos próximos programas você pode ligar para a gente no 33236633 ou mandar um e-mail para tv10programasolução@gmail.com. Eu vou começar aqui hoje, então, com a doutora Daniela, para a gente falar sobre presentes. Está chegando o Natal, a gente compra presentes e de repente um não serve, tem um defeito, queremos trocar. Pergunto, a loja tem que trocar? Em que situações que ela tem que trocar? O que a senhora me fala? Pois é, André, a parte do presente era para ser só alegria, né? E às vezes quando não dá certo acaba trazendo um problema, que lá em janeiro, em fevereiro, a gente vai lembrar o famoso Dia Mundial da Troca, que é a segunda-feira pós-Natal, ou final de semana de Natal. E aí a gente tenta trocar os presentes e não consegue. O que acontece é o seguinte, o fornecedor ele não é obrigado a trocar presente, né? Ele não é obrigado a trocar produto que não tenha problema, que não tenha defeito, que não esteja de acordo com aquilo que ele prometeu para você. Então, se você tiver que comprar um presente, que haja possibilidade de troca, negocie isso com a loja na hora da compra. Então, a loja, se ela prometer para você a possibilidade de troca, aí sim ela tem que cumprir, porque foi um contrato estabelecido entre vocês. A loja ofereceu a troca, a possibilidade, você concordou ou vice-versa, está tudo certo. Fique documentado disso. De preferência, pega uma etiquetinha de troca, pega ou na nota fiscal, pede para carimbar lá a possibilidade de troca, que aí não vai ter problema. Se o teu presenteado quiser trocar, ele vai poder trocar sem maiores constrangimentos, né? E aí, no caso, o fornecedor ele pode condicionar a troca em um determinado horário do dia, uma determinada data, ou o produto deve voltar em determinadas condições, ou seja, com a nota na caixa, com a etiqueta. Isso tudo o fornecedor pode exigir do consumidor? Perfeito, André. Realmente, como eu disse, é um contrato entre as partes, é um acordo entre as partes. Não tem lei nenhuma que obrigue o fornecedor a trocar um produto que está perfeito. Então, se é um contrato, as partes elas podem determinar regras. Então, o fornecedor ele pode colocar, não trocamos ao sábado, desde que essa informação fique clara, desde que essa informação esteja presente nessa etiquetinha ou numa placa na loja, não tem problema, ele pode condicionar isso. Ele pode condicionar que a roupa, principalmente roupa, né, esteja com etiqueta. Porque tem gente, né, tira a etiqueta para experimentar, porque fica pegando, fica marcando, e aí na hora de trocar não tem como trocar porque está sem etiqueta. Então, cuidado, observe as condições para a troca. Eu não posso ficar colocando um sapato e sair andando pela casa, testando, ver se ele não está pegando no meu pé. Depois eu chego para trocar ele. Vai estar todo marcado a sola. Então, eu tenho que tomar certos cuidados para fazer essa troca. O que existe, assim, também tem limites para condicionar. Eu não posso impor algo que o consumidor não possa cumprir. Ele tem que experimentar a mercadoria. Ele não pode simplesmente olhar. Por isso que algumas lojas, por exemplo, lojas que vendem perfumes, eles estão colocando amostras do perfume. Porque o consumidor, ele tem que, se eu dou oportunidade de troca, ele tem que testar. Como é que eu testo um perfume? Eu deslacro e cheiro.
Então, se eu não dou essa possibilidade de ter amostra, aí realmente eu não posso condicionar uma coisa que não dá para cumprir. Legal. Então, a boa-fé é algo que deve pautar a relação dos dois lados. Sem dúvida nenhuma. Inclusive do consumidor. Perfeito, André. Walter, e como é que está esse assunto hoje no PROCON? Muita reclamação, muitas resoluções. Como é que está sendo o dia a dia quando o assunto é troca e problemas com presentes? Não temos um grande número de problemas. O maior problema, eu vejo, a Dani colocou bem, é com relação às trocas quando é feito fora do estabelecimento comercial. Quando a compra é feita no estabelecimento comercial, o consumidor tem a oportunidade de manusear, de verificar a cor, de saber qual é o tamanho. E muitas das vezes só vai acontecer mesmo quando ocorre um presente. Eu compro um presente, dou para algum amigo, um parente, e não acertei o tamanho, não acertei a cor e a possibilidade. Então, as empresas geralmente têm, algumas empresas têm cartazes, têm informativos e até mesmo na nota fiscal informando quais são as condições de troca. Agora, com relação a compras via internet, aí sim, aí o consumidor tem esse direito de arrependimento, que seria os 7 dias após o recebimento da mercadoria. Por quê? Porque ele não viu a mercadoria, ele não manuseou, ele não sabe exatamente qual é a cor, ele não sabe exatamente qual é o tamanho. Então, a legislação permite que isso aconteça. Então, muitas das vezes acontece no PROCON hoje, é mais nesse sentido, sim, com compras da internet, com compras locais é um caso ou outro bem pontuado. Legal. E isso não tem nada a ver com o fato de ter ou não um problema ou de gostar ou não. É o fato de você ter contato pela primeira vez com o produto que até então sim, você... é o chamado direito de arrependimento. Eu comprei, me arrependi, não era exatamente aquilo que eu queria. Você não precisa dar nenhuma explicação. Não precisa, simplesmente só devolver. Aí algumas empresas vocês vão ter que entrar em contato com a empresa para ver qual é o modo de retornar. Ou, às vezes, num simples arrependimento, a mercadoria chega e você devolve na mesma transportadora, não tem problema algum. Legal. Não precisa explicações. Legal. Não se esqueça, telespectador, nos ajude a criar os próximos programas. Sugira os nossos temas, faça suas perguntas e encaminhe para nós. Doutora Daniela, tem uma outra dúvida que eu tenho, né? Uma vez eu me lembro de ter assistido uma propaganda de uma certa empresa e a pessoa ia lá olhar a etiqueta, lá tinha 3 ou 4 valores. Ela perguntava, mas por que todos esses valores? Um é para dinheiro, a outra é para cartão de crédito, enfim. Tem diferença de preço se eu for comprar uma mercadoria à vista no dinheiro ou no cartão de crédito, ou no boleto, ou em débito em conta, enfim. Me ajude a resolver esse problema, porque eu já não entendo mais. Pois é, André. Na verdade, e ainda mais nessa época que a gente está comprando tanto, né? A gente gasta um pouco mais do que o normal. E isso é bom para deixar o Natal melhor, é bom para deixar a economia melhor. A gente só tem que tomar cuidado e se precaver antes. Eu acho que, assim, a grande dica para o consumidor é que ele pense muito antes de fazer as coisas, que ele conheça os seus direitos, conheça os seus deveres antes. Porque depois a gente tem uma falsa ideia de que a gente está protegido pela lei, então que a gente pode fazer tudo que a gente quiser e depois a gente vai no PROCON, né, Paulo? Depois a gente vai na justiça. E não é bem assim. É melhor, o ditado não é antigo, os nossos avós não falavam, é melhor prevenir do que remediar. Então, vamos conhecer antes. E essa pergunta é essencial, porque na hora que a gente paga, depois que paga, ficar arrumando briga, talvez não é legal. Então, primeira coisa, não existe lei que obriga ninguém a trabalhar com cheque, ninguém a trabalhar com cartão de crédito e nenhuma outra forma de pagamento, a não ser dinheiro, a não ser moeda corrente no Brasil. Então, se a loja opta em trabalhar com cartão de crédito, se ela opta em trabalhar com cheque, se ela acha legal receber o pagamento do seu cliente dessa forma, então ele que arque com os custos desse tipo de serviço. Se ele quer receber cartão de crédito para ter um pagamento mais efetivo, porque a gente sabe que a inadimplência no cartão é praticamente zero, a não ser que seja fraude. Então ele quer ter essa segurança, pague o custo disso, não repasse isso para o cliente. Então hoje você vai comprar uma bala e a empresa aceita cartão de crédito, ela tem que passar no cartão de crédito, exatamente no mesmo valor que seria em dinheiro, exatamente no valor que seria em cheque, se o pagamento for à vista. É claro, André, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que se o pagamento no cartão de crédito for parcelado, aí sim o preço pode ser alterado.
O que às vezes o consumidor confunde, e a gente percebe muito nas nossas aulas, né, os alunos, desculpa, perguntam, né, mas então o cartão de crédito é tudo legal, então 10 vezes no cartão é o mesmo preço que à vista? Não, aí é parcelado. Parcelado é o mesmo preço parcelado, tem juros de parcelamento, como qualquer outro, como se fosse em carnezinho, como se fosse em nota promissória ou em cheque predatário. Mas e eu posso fazer o seguinte, falar que eu vendo no cartão, mas o valor mínimo é de R$50. Ou existe algum mínimo para eu comprar no cartão ou não? Não, André, não existe. Não há essa possibilidade. Hoje o cartão de crédito é visto como se fosse um pagamento em dinheiro. Como se fosse, claro, que fique claro isso. Primeiro porque tem essa ideia de que o fornecedor, ele está recebendo aquela garantia de pagamento na hora, efetivo, não tem como o consumidor ir embora e depois não pagar ele mais, porque aquilo depois que passou o cartão e aceitou, ele vai receber. Mas ele vai receber só depois de 30 dias, porque o cartão só demora tal coisa, no caso do crédito. Ou ele vai receber com menos 3,68%, que é a taxa do cartão. Volto a dizer, esse é um problema do fornecedor que quis trabalhar com essa forma de pagamento. Claro. Se ele assumiu isso, então ele vai ter que pagar isso, vai ter que arcar com os custos do seu empreendimento, do seu negócio. Então, qualquer valor, é aquilo que mesmo no R$1,99, entendeu? Eu tive uma conversa com um amigo meu que tem uma loja, né, de utensílios. Ele falou, poxa, Dani, mas é difícil eu passar aqueles brinquedinhos que custa efetivamente R$1,99. Eu tenho que passar no cartão? Tenho que passar no cartão. Infelizmente ou felizmente, mesmo porque o consumidor também, para ter o cartão, ele também tem custo. Né? Então, esse custo ele não repassa para o fornecedor. Perfeito. Walter, e deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Os fornecedores estão cientes disso? Você tem tido reclamação nesse sentido? O que você me fala sobre esse assunto? Bom, os fornecedores com certeza têm a ciência disso. Obviamente eles tentam, numa maneira assim, bastante velada, passar por cima disso tudo. Porém, eu vejo assim, o grande problema que nós temos é quanto à informação ao consumidor. Porque às vezes você chega na loja e está lá, aceitamos cartão de crédito, Master, Visa, etc., parcelamos em 3 vezes, uma série de informações. E não informam esse tipo de coisa, que o pagamento à vista é igual ao pagamento em dinheiro. Então, numa tentativa de ludibriar o consumidor, eles tentam fazer essa jogada de parcelamos em 3 vezes, 10 vezes, no preço à vista. E aí que confunde um pouco o consumidor, porque se ele está pagando à vista e o fornecedor optou por parcelar, não é a mesma coisa, né? Porque ele está parcelando. Ele tem o direito de parcelar, com certeza, como a doutora Daniela falou. Parcelar fica a critério do fornecedor. Agora, se eu quero pagar à vista de uma vez só, tem que ser o mesmo valor em dinheiro. É muito importante dizer também que o Código de Defesa do Consumidor, ele não é inimigo do fornecedor. Ele é inimigo do mau fornecedor. Um outro assunto que eu acho bastante interessante também é a gente falar sobre viagens. Né? Agora é época de viagens, desde o Natal até o Carnaval. É interessante saber, cancelamento de viagens, atrasos de voo ou de ônibus, enfim. E aí, que direito eu tenho, doutora? Pois é, André. Em primeiro lugar, é o que a gente indica para todo e qualquer consumidor e qualquer pessoa, né? Lê primeiro antes o que vai assinar. Isso é essencial. A sua assinatura é o seu aceite, é a sua concordância. Né? E aquilo é o seu nome, é o que vale para você, é o que a gente fala que a gente perde tudo, menos o nome. Então, antes de assinar qualquer coisa, leia, preste atenção. Eu sei que é difícil, eu sei que o consumidor não tem essa cultura de ler as coisas, né? Esses contratos, não é? Toda vez que eu vou ler alguma coisa, a mulher fala, você é advogado, né? Ou seja... Pois é, exatamente. No Brasil, a gente tem uma mania feia de achar que quem luta pelos direitos é chato. Não é? De é chato, aí aquele cara tá brigando na fila de novo do supermercado porque o preço estava errado. Porque ele quer pagar mais barato. Olha que mão de vaca. Não é assim? Exatamente. Infelizmente, e nós precisamos mudar essa cultura do Brasil. A gente estava conversando há pouco sobre os Estados Unidos, né? Como o americano, a gente fala, às vezes, né, fica bravo, que o americano gosta muito do país dele, que se acha, tudo, mas ele luta tanto pelos direitos dele e todo mundo acha bonito isso. Então, talvez se a gente mudasse, né, essa visão nossa no Brasil, com certeza ia melhorar muita coisa. E uma das coisas é isso. Você vai estar escrito no contrato exatamente aquilo que você combinou com o vendedor.
E aí não vai ter perigo de você assinar aquilo. Agora, hoje não, como a gente não briga, como a gente deixa pra lá, tenta dar o jeitinho brasileiro. Vai que dá, né? Vai que dá, Vai eu vou que deixar, cola. depois eu entro com uma ação na justiça, eu vou ganhar dano moral, como se fosse tão simples assim. Virou uma dano indústria moral. também, né? Pois é, eu vou lá no Procon, né, vou ir com o Walter, e o Walter vai fazer um milagre, vai resolver minha vida. Não é tão fácil assim quanto parece. Mas a ideia é que leia o contrato, para ver se tudo aquilo que foi prometido na hora da conversa, aquele hotel 5 estrelas na beira do mar, aquele avião primeira classe com champanhe, se tudo aquilo que foi prometido para você está no contrato. Primeira coisa. Segunda coisa, verifique as cláusulas de possibilidade de cancelamento desse contrato. Tá? Todo contrato, gente, pode ser cancelado. Todo, mesmo que não esteja no contrato. Por quê? Porque você pode ficar doente, porque infelizmente a gente pode não estar aqui no outro dia, enfim, N situações podem acontecer. Então, todos podem cancelar. Porém, você precisa saber qual é a multa para cancelamento, qual é o prazo para você cancelar se você quiser reembolso. Isso tem que estar previsto no contrato. Ah, então pode haver uma multa. Pode haver, André, pode haver multa. Essa multa hoje, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, está em torno de 10%, né? Então, mais que isso, está sendo considerada abusiva, mesmo que o contrato fale. Tem contrato até hoje de 20%, mas na justiça consegue derrubar para 10%. E é assim, a multa, quando você cancela bem longe da data da viagem, ela é menor. Então, isso é bem de praxe dos contratos, não que seja lei, mas é bem de praxe. Então, você cancela com 3 meses de antecedência, você paga 5% de multa só. Você cancela em cima da hora, com uma semana de antecedência, você paga os 10%. Entendeu? Então, pode ter multa, mas isso tem que estar claro no contrato, a informação tem que ser precisa para o consumidor, não pode deixar dúvida, de preferência não usar termos técnicos, jurídicos, porque aí o consumidor, mesmo que ele leia, ele não vai entender o que ele está lendo. Claro. Né? Então, tem que tomar os respaldos antes de assinar, depois é pior. Walter, a gente estava conversando aqui com a doutora Daniela, então, a respeito das viagens, e houve um cancelamento da passagem, não posso ir, houve algum tipo de problema, um imprevisto. E quando que eu vou receber esse dinheiro, né? Quando que eu vou receber esse dinheiro de volta? Pois é, André. Uma das coisas que mais preocupa a gente é exatamente isso. O PROCON recebe muita reclamação em função de como vai ser estornado esse valor para o consumidor. Com relação à multa, realmente é de 10% a 20%, mas consideramos 20% até abusivo, porque são taxas administrativas, são coisas que facilmente eles conseguem absorver. A questão toda é como devolver, porque muitas das vezes as empresas, quando fecham o pacote, elas querem estornar de uma maneira totalmente abusiva, ou seja, dando vouchers com duração de 1 ano, ou seja, você está perdendo o seu direito se ela fizer dessa maneira. Porque a maneira correta é devolver em dinheiro. Se eles receberam em dinheiro, ou em crédito, que seja, em valor monetário, tem que devolver em valor monetário. Não se pode fazer a devolução desse dinheiro de outra maneira que não em forma monetária. E se o cancelamento partir da própria companhia, aí ela é obrigada a te devolver 100%. 100% do dinheiro. Não existe multa. Importante também que eu estava vendo que se houver um caso de algum tipo de terremoto ou maremoto para o lugar onde você vai, ou algum tipo de epidemia, mesmo que você cancele, esses 10% também não pode ser retirado de você, né? Existe uma explicação justamente por isso. E agência de viagem, será que a gente tem como escolher uma agência de viagem, doutora Daniela? Porque também escolher uma agência ruim, aí você vai para descansar e acaba tendo dores de cabeça, né? Pois existem sites hoje, o próprio site do PROCON de São Paulo, da Fundação PROCON, que é um site que tem um ranking de reclamações, tem o site do DPDC, que é do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, até um site novo onde o consumidor pode fazer reclamações, é www.consumidor.gov.br. É ótimo esse site, parece que está dando bastante resultado positivo e lá você consegue ver rankings de empresas reclamadas. O PROCON, inclusive, tem um link só para empresas
de internet, que vendem pela internet. Que hoje a gente tem venda de pacote de turismo pelo Submarino, tem pacote pela Americanas, por N empresas, que são empresas boas, que são empresas conhecidas no mercado, mas que sempre é bom você estar pesquisando antes de fazer. Então, o Reclame Aqui é um site famoso, que tem um bom índice de resolução de casos. Então entra no Reclame Aqui, dá uma olhada, né, sobre as empresas. É interessante você pesquisar para depois escolher, porque a agência vai ser seu respaldo. Principalmente, eu sempre falo isso para as pessoas que vão fazer viagens internacionais. No Brasil, gente, é um pouco mais tranquilo. Pode ser que você tenha problemas também, mas você está dentro do seu país. Agora, quando você vai fazer viagem internacional, é legal você ter um respaldo de uma agência no Brasil, porque qualquer coisa que você precise lá no exterior, você vai ter sempre um contato aqui para te ajudar. E, consequentemente, as empresas sérias, as agências sérias, eles têm um braço lá no exterior para te atender. Eles têm uma empresa lá de turismo que faz um convênio com eles aqui e que vai te atender lá. Então, isso é legal, você ter uma empresa boa para te dar esse respaldo. Legal. E lembrando que também é o seguinte, não são só as relações de consumo que podem estragar só as suas férias. É importante, antes de você viajar, verifique se é necessário que você tenha uma vacina, que você tenha que tirar um visto, verifique qual é a voltagem do lugar para onde você vai, se aceitam os cartões que você se utiliza, porque de repente essa viagem pode custar caro para você. Walter, um outro assunto que eu gostaria de falar também com você é sobre atrasos de viagem, né? Às vezes o voo atrasa, o ônibus atrasa. O consumidor tem direito em relação a essas questões? Certamente. A empresa ela tem uma série de deveres para com os seus consumidores, isto porque está totalmente disponível a eles. Ou seja, se houver atraso, cancelamento de voo, se tiver algum problema com a sua viagem, a empresa ela se responsabiliza por uma série de coisas, tais como, dependendo de quanto tempo atrasou, tem que pagar refeição, disponibilizar apartamentos, translados, outros vouchers, ou seja, ela tem que dar total assistência ao consumidor para que esse não se sinta, como você mesmo disse, totalmente desorientado. Porque a gente vê algumas vezes, as empresas não fornecem informação nenhuma, começa aquele tumulto dentro de um aeroporto, isso se generaliza e aí ninguém mais se entende. Então, um dos grandes problemas é esse. E a gente orienta sempre. O documento é fundamental para que você tanto venha no PROCON e faça uma reclamação adequada, quanto, se for o caso, de entrar no justiça. Então, tudo que tiver disponível ao seu alcance para que você se documente com despesas, com vouchers, com qualquer outro tipo de informação, guarde, porque isso vai ser muito importante mais à frente. Doutora Daniela, um outro assunto também que eu tenho uma certa curiosidade é em relação à locação. Muita gente, né, loca o condomínio, uma casa ou até mesmo um carro nas férias, e de repente você acaba tendo um dissabor, né? Porque você não sabia que você era responsável pelo seguro, não sabia em caso de roubo, se tem que entregar com o tanque cheio, ou às vezes você entra na casa, não sabe se está tudo funcionando, quantos são os talheres que tem, não conta isso, de repente isso pode se transformar num grande transtorno, ou aluga um apartamento e depois você vai descobrir que não pode usar a piscina, não pode usar o salão de festas, e aí mais uma série de problemas. E aí, como agir? A ideia é sempre buscar informação da cidade, da onde está a casa, onde está localizada a casa, o apartamento, ou o lugar onde você vai estar locando. O aluguel de carro, vamos começar pelo mais fácil. O aluguel de carros normalmente vem vinculado a uma empresa de locação de veículos. E tem um contrato onde você assina esse contrato. Nesse contrato tem que estar estipulado de forma clara, tem que estar estipulado todas as informações de como você vai ter que devolver o veículo, se tanque cheio, se não tanque cheio, se vai ser por quilômetro, se vai ser por dia, porque você tem essas opções. Você pode alugar o carro por dia, você pode locar por quilômetro rodado. Você vai verificar se o seguro você já paga na hora e deixa pago, ou se é obrigação sua depois, ou se é da empresa. Tudo isso tem que estar no contrato. Não existe uma lei que obrigue
isso ou aquilo na locação de veículo. Vai depender do que está no contrato. É claro que esse contrato tem que ser claro. Mais uma vez, evitar termos jurídicos, onde você dificulta a compreensão do consumidor e, dificultando essa compreensão, você deixa à mercê sempre um questionamento judicial daquela cláusula, daquele contrato. Bom, já no aluguel das casas, do apartamento ou do condomínio, enfim, é um pouco mais complicado porque você não conhece a cidade onde você está indo, ou até conhece, mas não conhece a casa especificamente. Na internet hoje a gente sabe, a gente vê todo dia em televisão, em jornal, o tanto de coisa que a gente pode fazer na internet. A gente muda foto, a gente põe Photoshop, a gente põe banheiro onde não tem, põe piscina onde não tem. Então tira a sujeira da onde tinha, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A ideia é pega o endereço certinho, da onde você está vendo na internet, tenta entrar em contato com uma imobiliária conhecida da cidade. Você consegue, coloca no Google, o Google ajuda a gente tanto hoje, né? Consegue dados da imobiliária, consegue dados às vezes de um morador perto da casa, que pode te dar referências. Então, assim, tentar o máximo possível que você conseguir de informações sobre aquele local que você está alugando é o ideal. E claro, por último e mais importante, documento, contrato. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Já convido os dois para um próximo programa. Logo mais falaremos sobre matrículas escolares, que também vai dar mais uma série de assuntos, uma série de temas para discutirmos. E esse é o Programa Solução. O Programa Solução busca temas relevantes de uma forma simples e traz pessoas com conhecimento técnico sobre o assunto, um debate de uma forma limpa, clara e inovadora. Espero você no próximo programa e gostaria de convidá-lo a trazer temas para que possamos discutir em um futuro próximo. Um grande abraço e conte comigo.